Você já olhou para a sua vida e sentiu que, apesar de ter conquistado tudo, o seu coração estava vazio? Como se estivesse vivendo uma vida que não é sua, em um corpo que se move por inércia, mas com uma alma que está gritando por socorro. Existe um vazio na alma que o dinheiro não pode preencher, um buraco que o sucesso não pode curar. Milhões de pessoas estão vivendo com esse mesmo vazio. Mas o que vou te contar hoje não é sobre a cura do vazio. É sobre a oração matinal que está revolucionando a fé de milhares. Eu vi essa oração transformar a vida de uma mulher que, por fora, era a personificação do sucesso, mas que por dentro estava desmoronando. O que ela descobriu pode ser a chave que você precisa para desbloquear a sua verdadeira prosperidade. A história é sobre Júlia. Júlia, aos 35 anos, parecia ter a vida perfeita. Arquiteta renomada, ela se movia pelos corredores de prédios de vidro com a confiança de quem está no topo. Seu salário era invejável, seu apartamento era um modelo de design minimalista. Ela viajava para conferências internacionais, usava roupas de grife e tinha uma agenda que era uma coleção de reuniões importantes. Mas, se você olhasse mais de perto, veria a exaustão em seus olhos. A maquiagem escondia olheiras profundas. O sorriso, perfeito para as fotos, nunca chegava aos olhos. Sua fé, que um dia foi um pilar, tinha se tornado uma rotina vazia. Uma oração rápida feita em voz baixa, mais por obrigação do que por desejo, antes de ir para a cama, exausta demais para ter um verdadeiro diálogo com Deus. A vida de Júlia era um carro de corrida em alta velocidade, mas ela não sabia para onde estava indo. O destino era a única coisa que importava. A corrida por mais dinheiro, mais sucesso, mais reconhecimento. Mas a alma dela, o motor que a movia, estava falhando. Ela começou a sentir o peso em seu corpo, dores de cabeça constantes, insônia crônica, um estresse que se manifestava em palpitações. O ponto de virada foi em uma manhã. Ela estava se arrumando para uma reunião importante quando o mundo ao seu redor começou a girar. Ela sentiu uma tontura avassaladora e o seu corpo cansado simplesmente cedeu. Ela caiu no chão do seu banheiro de mármore, sentindo-se um completo nada. No hospital, o diagnóstico foi claro: síndrome de burnout. O médico foi direto, com uma voz que parecia um eco em sua cabeça. Júlia, você precisa parar. Você precisa mudar a sua vida. Não é o seu corpo que está quebrando, é a sua alma. Você não pode continuar assim. Aquelas palavras foram um soco no estômago, uma verdade brutal que ela se recusava a aceitar. Mas deitada naquela cama fria de hospital, olhando para o teto branco e sem graça, ela percebeu que o médico estava certo. Ela tinha tudo, mas não tinha a si mesma. E o mais doloroso de tudo, sentiu-se completamente sozinha, abandonada por Deus. Ela não sentia a sua presença. A fé que ela tinha se tornara uma coisa sem vida. Nesse período de repouso forçado, Júlia, sem mais nada para fazer, começou a ler. Ela encontrou um livro antigo, de uma autora que falava sobre uma oração matinal que mudou a sua vida. Não era sobre clamar por milagres, mas sobre um alinhamento. A autora dizia que a oração matinal era a bússola para o dia, a forma de sincronizar o coração com o plano de Deus. Júlia, em seu desespero, decidiu tentar. Ela não acreditava que funcionaria, mas o que ela tinha a perder? No dia seguinte, ela se levantou, foi até a sua janela e, com o sol nascendo, começou a fazer a oração matinal revolucionária, que tinha 3 partes. A primeira parte era a oração da gratidão. Ela não agradeceu pelas coisas que tinha, mas pelas coisas que ela havia negligenciado. Senhor, obrigada pelo sol que nasce, pelo ar que eu respiro, pelo meu corpo que ainda me sustenta. Obrigada pela minha família, pelos meus amigos, pela vida. Obrigada por me dar uma nova chance.
A gratidão, ela percebeu, era a linguagem da abundância. A gratidão a forçou a mudar o seu foco do que faltava para o que ela já tinha. A segunda parte era a oração da entrega. Ela fechou os olhos e entregou o seu dia. Senhor, eu te entrego o meu dia. Eu te entrego as minhas preocupações, as minhas ansiedades e as minhas responsabilidades. Eu entrego o meu futuro em tuas mãos. Que a tua vontade seja feita e não a minha. Era um ato de total e completa rendição, o contrário do que ela havia feito a vida inteira. Ela sentiu o peso dos seus ombros sendo levantado, uma leveza que ela não sentia há anos. A terceira parte, a mais poderosa de todas, era a oração do propósito. Ela não orou por um novo trabalho. Ela orou: Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito para a minha vida. Me mostre como eu posso ser útil para o teu reino hoje. Me use para ser uma bênção na vida de alguém. Me mostre a tua vontade e eu a farei. Era uma oração que não era sobre ela, mas sobre ele. Júlia fez essa oração todos os dias, e a vida dela não mudou de uma vez. Ela mudou em pequenos passos. Uma manhã, depois de fazer a oração, ela sentiu um desejo incontrolável de visitar uma comunidade carente no subúrbio que ela havia ouvido falar em um podcast. Ela sentiu uma intuição. E, ao chegar lá, ela viu um grupo de crianças brincando em um playground caindo aos pedaços. Ela viu uma comunidade que precisava de ajuda. Sem pensar duas vezes, ela ofereceu o seu tempo e o seu talento. Ela usou o seu conhecimento em arquitetura para projetar um espaço comunitário seguro e acolhedor para as crianças. O trabalho dela, feito de graça, com o único propósito de servir, chamou a atenção de uma ONG. A ONG se impressionou com a paixão dela, com o seu talento. Eles ofereceram a ela uma parceria, um projeto gigantesco para construir centros comunitários em várias cidades do Brasil. E o salário? O salário era muito maior do que ela jamais havia recebido. Mas o que importava para Júlia não era mais o dinheiro, era o propósito. Ela descobriu que a prosperidade verdadeira não está no acúmulo de bens, mas no propósito, na generosidade, na alegria de servir. Júlia descobriu que a oração matinal revolucionária não era sobre o que Deus poderia fazer por ela, mas sobre o que ela poderia fazer por Deus. Ela não orou por bênçãos financeiras. Ela orou por um coração alinhado com o propósito de Deus. E a prosperidade veio como uma consequência natural, como um presente inesperado. Ela descobriu o que Deus diz em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. O plano estava ali o tempo todo. Ela só precisava se alinhar com ele. Você acredita que isso realmente aconteceu? Já viveu algo parecido? Se essa história te tocou, se você sente que precisa de um novo rumo, não é coincidência que você chegou até o final deste vídeo. Este é o seu chamado. Eu te convido a se juntar a nós. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe seu comentário abaixo. Eu confio no propósito. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma nova esperança. Porque quando a gente compartilha a bênção, ela se multiplica. E eu te vejo no próximo vídeo.